Agora eu vou gravar a minha caminhada de todo dia de manhã pro senhor ver, tá bom? É. E vai começar o jogo. Agora no começo é fácil, que é só descida, só vai descendo. O problema é na hora de subir pra ir pra universidade. Hoje tá um dia bem nublado, porque são 7h35 agora da manhã. Então não dá pra ver muito, não dá pra ver nada da universidade lá pra cima, mas é lá pra cima da universidade. Olha, os prédios aqui normalmente não tem portão. Todo mundo tem casa, mas não tem portão. É bem raro ver uma casa que tem uma cerquinha, uma granada. Antes eu pegava esse autocarro, mas agora eu vou de a pé mesmo, é mais rápido, vai no meu tempo. Aqui é um conservatório de música. E aqui as pessoas abrem a janela e dão de cara com a rua. Tá vendo? Os prédios são fechados, mas é raro você ver uma grama pra você ficar brincando com os filhos. Os carros passam a toda aqui. É bem raro você ver um carro andando no limite de velocidade, que aqui é mínimo. O limite de velocidade é 40, mas como todos os carros param quando você vai passar na faixa, eles andam a toda mesmo. Eles fream em cima, mas eles param quando você coloca o pé na faixa. Ainda vou gravar ainda pra te mostrar o teste. Tem muitos prédios antigos. Ali tem as pessoas esperando para trabalhar. Hoje não tá um dia muito agradável porque ainda é muito cedo e está tudo nublado. Aqui é o antigo conservatório de freiras. Não. Agora eu estou reformando, gastando um dinheiro enorme. A maioria dos portugueses reclamam por gastar esse tanto de dinheiro para poder fazer um local de eventos, onde a maioria dos eventos do governo e da prefeitura de Coimbra fazem ali. Essa aqui é a rua lá de trás de casa. Eu só desci. Aqui é o Portugal dos Pequenitos. É um local onde tem vários monumentos de locais aqui de Portugal e também do Brasil. E de alguns lugares também da África, do Angola, onde você consegue ver vários monumentos numa versão minúscula. Muitas crianças vêm aqui. Eu não venho ainda porque são 8 anos pra entrar. Então, prefiro ver a foto dos outros.
Aqui é a placa, onde vem Parque Verde, Museu de Santa Clara, perto de casa. Agora a gente vê um latão caído. Deve ser o pai que veio pegar aqui e derrubou. As ruazinhas são pequenas. Alguns locais antigos. A maioria dos lugares antigos que estão aqui é porque teve uma época que inundou toda essa região. Ali já tem um circo mais à frente. Circo também tem aqui. Ali é o Museu de Santa Clara. Ali no Museu de Santa Clara foi onde tem vários locais que foram inundados e aparece a mostra. Ali tem algumas pessoas que fizeram isso daí pra não aparecer na gravação, mas estavam olhando quando estava gravando. Bom, como eu estava dizendo, ali o Museu de Santa Clara, tem algumas fotos, porque eu fui ali é mais barato pra ir. E tem totalmente deserto ali dentro, mas é muito bonito, e também tem alguns vídeos que mostram a época que eles estavam escavando, que acharam corpos no mosteiro. Antigamente alguém morria, eles enterravam no próprio mosteiro. E aparece vídeos de quando estava tudo inundado aqui, tudo isso aqui era inundado. Mas passaram 7 minutos e eu estou a caminhar ainda. Aqui tem um botão onde você pede para carregar, para obter verde, carregue aqui. Obrigado. Só que a gente nunca espera ficar verde, né? Aqui tem alguns restaurantes, alguns pontos comerciais. Nunca fui, é caro. Mas ali atrás existem algumas barraquinhas que vendem kebab. É uma comida muito gostosa mesmo. Novamente o circo. Ali é um local onde sempre tem eventos. Quando eu fazer algum evento grande, que nem naquele das fitas ou na Festa das Latas, que é um evento para a maioria universitária, eles fazem ali. Vem muita gente, tudo isso vira um monte de cerveja, mas hoje é dia do circo. Não sei se dá muito, porque daqui a 20 anos, isso sai na média de R$70. Melhor não. Agora dá pra ver um pouquinho da universidade, um pouquinho do morro que eu subo. Tá conseguindo ver? Então é tudo aquilo ali que eu subo, porque lá no alto, aquilo que nem a neblina deixa ver, é a universidade. Aqui temos o Rio Mondego, o tão famoso e querido Rio Mondego, que muitas universidades no final de semana vem passear, ou quem sabe vem tentar descansar e estudar à beira do Mondego para poder continuar o percurso da vida de estudante. Aqui outras placas que aparecem sempre que é informando um local onde o motorista deve ir. O Rio Mondego, lindo, lindo, muito bonito. Mais bonito quando está sol. É a tão famosa Ponte Santa Clara, muitas pessoas tiram foto aqui. Uma porque tem a bandeira de Portugal, que não está muito bonita hoje.
E outra porque tá o símbolo de Coimbra, é essa imagem, onde aparece a universidade lá no alto. Mais um pouco. Ali, lá no fundo, você consegue ver a ponte Dona Inês. E seu quase esposo, seu amado, que não puderam ter relacionamento, então teve vários casos deles que parece que vieram fugidos pra Coimbra, pra ficarem juntos, porque a realeza não permitia na época. Tem toda uma história em contexto. Já se passaram 11 minutos e 30 segundos e ainda estou a caminhar. A paisagem é muito bonita. Dane do dia de a pé. O autocarro aqui não é caro. Ali tem um barco que sai sempre fazendo turismo pelas margens do Rio Mondego. Nunca peguei ele. Eu acho que custa em média uns 5,50 para poder andar nele. Porém, toda vez que eu tinha tempo, ele não estava funcionando, não estava em reforma. Quem sabe antes de ir embora. Agora eu vou ver a universidade lá em cima. Lá no topo você consegue ver ainda um relógio que badala. Sempre que eu estou atrasada, ele toca para me informar que eu estou ainda mais atrasada do que eu imaginava. E todo esse morro, não é o morro do Rio de Janeiro, mas é um morro bem considerável. Podemos ver os sinais, tem um horário onde que marca o pedestre, quanto tempo falta para ele atravessar ainda. E aqui é a Baixa. Ponto principal de encontro de muitas pessoas que querem partir para algum lugar. Vem e fala, vamos nos encontrar na Baixa, porque daqui parte vários autocarros e também vários destinos. Se quiserem ir ao Doce Vita, que é um shopping muito conhecido e onde também podemos encontrar a comida brasileira. E as pessoas sempre por aqui. Dessa vez temos os sacos. Ainda não fiz a gravação do Parque Mondego. Bom dia. Ali é a agência do Banco de Portugal. E aqui é a Baixa. Existem alguns locais que são fechados agora, mas tem gelateria, não é sorveteria, é gelateria. E as pessoas vêm com seus namorados e tomar um sorvete com seus amigos. O namorado está longe. E aqui é a ladeira que eu começo a subir. Sim, já está me dando fadiga só de pensar em terminar essa ladeira. O problema é que não é só essa. Faz curva e continua no outro caminho. Se a gravação parar, que eu faleci. Aqui está escrito: retire aqui o seu bilhete
onde a pessoa que deixar o carro estacionado não for morador de nenhuma casa ao redor, tem que pagar por horário estacionado. Aqui são alguns dos muros, porque a cidade de Coimbra era uma cidade que era cercada por muros para se proteger em tempos de guerra. Ao fundo, nós mais uma ruazinha. Os carros sofrem, ou seja, os carros só descem aqui. Nenhum carro pode subir, evite subir, somente descer. Aqui são mais os muros da cidade cercada. Ali tem algumas pichações, mas no Brasil tem pichação. Já estamos um pouquinho mais avançando para a universidade. Aqui de cima, uma vista muito linda. Podemos ver tanto a ponte de Santa Clara, onde eu atravessei, ou a ponte de Dona Inês lá no fundo, que está muito invisível. Está me dando fadiga. Aqui, mais uma curva. E mais uma ladeira. Você pode notar que existem muitas casinhas e que as pessoas abrem a janela durante que olham para a rua. Abrem a porta de casa e estão na rua. Então, se você estiver entrando lá, pode ter certeza que alguém parando de olhar. E mais um pouco de ladeira. São 17 minutos e ainda não cheguei ao meu ponto de paragem. Mais uma parada. Aqui será a travessa da Coraça de Lisboa, mais um pouco de morro. Aqui é mais uma rua que vai para a universidade, mas em sentido ao departamento de direito. Mais um pouco de ladeira. Mais pra cima eu paro pra tomar um golinho d'água, que a jornada é grande. Já é um dia muito nublado, quase não se vê. Mas lá no fundo é o apartamento onde eu moro. Sim, já andei por aqui. Hoje, aqui tem uma escada que é muito engraçada, eu nunca desci ela porque tinha medo. Mas ela é muito inclinada. E se descer tudo isso, você vai chegar lá naquela rua de baixo. Algum amigo meu já disse que é a escada norte, por ser muito inclinada, então eu prefiro não descer. Já fazem 20 minutos e ainda não cheguei na universidade. Hoje eu demorei uns 2, 3 minutos para parar para fazer alguma gravação dos locais.
Aqui é muito engraçado. Você fica na calçada e se algum carro quiser sair, tem que esperar o que tá vindo descer, porque o espaço é pequeno. São voos bem considerados. São cada vez mais velhos. A estrutura dele já podemos ver que está bem desgastada, porque são perto da universidade e perto da Sevelha. A Sevelha é um local onde muitos estudantes vão para beber, se divertir. São os locais mais antigos de Coimbra. Que é uma antiga igreja. Por causa da crise ainda não reformaram ela. Ela está bem decadente. E só falta mais um pouco. Sim, 22 minutos. Aqui tem a livraria Cultura e Fé. Mas são raras pessoas que têm fé neste local. Grande parte da Europa é aqui. Aqui é o Instituto Universitário Justiça e Paz, onde muitos estudantes participam do coral na capela da igreja e vão ensaiar ali. Aqui é uma rota alternativa, que é na rua do Arco da Traição. Complicado. Aqui ao lado tem mais um sítio muito bonito, ou seja, um local muito bonito, onde ainda farei outra gravação. Pra cá, essas escadas dão a cantina da universidade lá pra cima, que ainda vou gravar como é a cantina. E ainda tem o caminho da universidade. Pode ver que as ruas são muito tranquilas. Para os carros passarem em alta velocidade. A questão de segurança é muito boa. Aí aqui tem várias frases que eles escrevem contra o governo. Quanto mais é preciso esperar. As projeções aqui são pelo menos um pouco históricas e patriarcas. E aqui mais uma pequena escada para subir até chegar à cantina da universidade, onde de lá pego um elevador para ir ao andar da minha aula, porque subir mais escadas ninguém merece. Aqui é o departamento de matemática. Ali ao fundo uma porta, você pode ver, é a porta para a cantina. De lá pego um elevador e subo para a minha aula.
Mais pra frente podemos encontrar os outros prédios, tanto da Química como Direito e Português, que eu vou gravar num próximo vídeo. Obrigada, espero que vocês tenham gostado do meu caminho. Até uma próxima.